Graça e paz, nesta manhã de terça-feira, 4 de novembro de 25, todos nós que entendemos, que recebemos de Deus sabedoria, inteligência, amor, perdão, paz, o Espírito Santo no nosso coração, nós temos que ser livres para com Deus. Porque Deus, Ele é o nosso abençoador. Deus, Ele é o nosso provedor. Deus, Ele é o nosso professor. Por isso o Espírito Santo, Ele nos concede essa paz, essa alegria de estarmos aqui todos os dias, porque as palavras jamais vão acabar. Vão sempre estar aqui. A bênção já está dentro de você. O amor, o perdão, a paz, a alegria, o Espírito Santo nos for ortogado, Romanos 5,5, então nós aqui falamos de Deus, mas em espírito e em verdade, porque somos aqui casa de Deus. Ele aqui é o cabeça, aqui o Espírito Santo nos revela que tudo já aconteceu no primeiro século e hoje no século 21, você tem que viver abençoado pelo Pai, porque a terra que Ele te deu é uma terra boa, que manda leite e mel, e aqui você está em um pedacinho do céu. Apesar de todos os problemas que nos cercam, né? Nossa família, nossos vizinhos, o mundo político, o mundo religioso, mas Deus, Ele disse, eu sou contigo e nunca mais te deixarei, porque Ele é com aquele que crê. Não é estar preso a uma religião, não é estar preso a um pastor, uma doutrina, não. Aqui é sã doutrina, aqui nós somos livres para com Deus, porque onde há o Espírito do Senhor, aí tem que haver liberdade, como diz 2 Coríntios 3, do 14 ao 17. Então, temos liberdade em Cristo, para aqui assumir a fé que me deu salvação, a fé que me curou e que me salvou e que aqui me colocou diante do reino, quando eu estou dentro com o Senhor. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Deus preparou uma mesa para mim diante dos meus adversários. Ele falou assim: eu sou contigo, nunca e jamais te deixarei. Eu tenho muito povo nessa cidade. A graça, o evangelho eu te ensinei. Eu sempre vou te falar, onde você estiver, eu imputei no teu coração a minha fé. A fé, ela vem por você ouvir e ouvir Deus falar. Por isso a fé, ela vem aqui, através do Espírito Santo, que nos concedeu essa fé. Essa fé de Gálatas, né, 3:23, ali está. A fé que nos deu autorização de passarmos da lei para a graça e aqui nos envolver com a palavra do Espírito e da verdade no nosso coração, tendo sempre o amor de Deus e o perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Aqui está, né, 5 de 2 Coríntios, versículo 1 em diante. Ausente do corpo, nós estamos separados. Temos um corpo, uma alma e um espírito, onde aqui Deus separou para ele o espírito, que é dele. Por isso, nós voltamos ao céu. Do Santo Eclesiastes, o corpo que nos veste, ele volta à sepultura, que é a terra. Por isso está aqui, ausente do corpo e presente com o sol. Aqui é o ministério do espírito. Aqui só entra aquele que é espiritual, para entender isso aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, né? Essa casa aqui, terrestre, pertence à terra. Se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Olha só, um edifício da parte de Deus, que eu já estou nele. Por quê? Eu aqui estou na arca de Deus. Eu não tenho uma arca de Noé aqui para levar para minha casa, não. Ali não. Ali você está vendo, ali é tangível, ali não é de Deus, ali é do homem. Casa não feita por mãos. Casa, igrejas, tabernáculo,
congregações que os homens com as mãos colocaram uma placa lá. Aquela placa não vai salvar ninguém, porque a salvação ela já foi feita para nós. É um dom de Deus, pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Eterna nos céus. É eterna, porque o Espírito aqui ele é eterno. Ele nunca morre, está sempre vivo, porque a carne morreu. Certo? Para estar aqui falando de Deus, tem que morrer esse corpo aqui para falar só de Deus e não colocar aqui fermento que os fariseus colocavam antes da cruz. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Quem é que geme aqui? Né? Esse corpo aqui, com a alma que sofre, mas o espírito está pronto para Deus. Expirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A habitação celestial já está aqui nesse corpo aqui. Só que está separado. Você tem que entender. Você tem que deixar o corpo de carne e entrar no espírito. Mas como é isso aí? É entender que ele anulou os feitos da carne. Os feitos da carne estão anulados. Quando ele foi à cruz, ele matou. Ele anulou os feitos da carne através de quê? Do ensinamento do Espírito Santo. Você deixou de beber, de fumar, de jogar no secular e deixou de fazer jejum de Daniel, deixou de dar o dízimo como dinheiro, deixou de passar pelas águas e deixou de guardar o sábado, porque são obras da lei. Obra da carne e obra da lei. Então essas coisas temos que deixar para poder entrar aqui no Cristo e saber que aqui o Espírito Santo é Ele que governa os nossos dias. 4. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo aqui gememos, angustiado. Então o que aconteceu lá? Lucas 12:49, ele falou assim: o quanto eu me angustio até que eu realize esse batismo. Os 2 batismos ele realizou para que você viesse entender que é pela fé, é pelo amor, é pelo perdão em cada coração. Agora, os homens que entram no meio para poder fazer as obras, te leva lá e aí enriquece, porque você vai frutificar para o homem. Mas aqui não, temos que frutificar para Deus. Romanos 7:4, damos fruto para Deus, não para o homem. Não por querermos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, já está sendo aqui pelo Espírito Santo, aquele que recebeu esse entendimento. Ora, sim, ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ortogando-nos o quê? O penhor do Espírito. Romanos 5:5, nos for ortogado. 37:14, Ezequiel, porém o Espírito de viver. Então, são várias passagens que vai indicar que já temos o Espírito Santo em nós. Tudo aconteceu no primeiro século. No século 21, eles empurram com a barriga e dizendo que você vai para o céu. Rua de ouro, só de céu. Não. Tudo é aqui, nessa terra aqui, onde aqui você vive o reino dentro de você. Vocês temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, tá vendo? Está separado. Nós somos um espírito aqui nesse corpo de carne, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando você vê, né, que você faz as obras de Deus, tenta fazer, porque ninguém pode fazer, eram 600 mandamentos, ali adorar, ele fez todos eles e deixou 2. Amar a Deus, todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Mesmo assim, não fazem esses 2. A maioria não fazem, porque não ama o próximo, porque separa por causa da religião. Então, Deus não é religião, Deus não é facção. Deus é amor e Deus é perdão. 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, eu deixei o corpo para habitar com o Senhor. Eu deixei as paixões do mundo, que está tanto um quanto o outro, para entrar aqui e focar na palavra de Deus, mas em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para que o adore. Já dizia ele antes da cruz. João 4:3, a mulher samaritana. 9. E por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para que sejamos agradáveis. 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Nós quem? Aqueles que lá viviam no tribunal de Cristo, que já passou lá o tribunal. Hoje aqui o tribunal é dos homens, onde eles querem contenda, onde eles querem fofoca, de cima e disse, e formam uma mesa, eles estão um debate sobre tudo que acontece nesse mundo que está. Mas aqui o tribunal de Cristo hoje, né, está dentro de nós. Por quê? Quando ele julgou Israel, está lá. Primeiro, João 3, 4, 5, 6. Ali houve o julgar. Segundo, a transgressão da lei, que eles faziam lá, transgrediam a lei e queria viver pela força do seu braço.
né, fazer suas orações, fazer suas petições, tudo sem ter um controle de Deus na vida dele. Então aqui quem controla aqui é o Espírito Santo, as nossas vidas. Lá não, lá não tinha o entendimento e não tinha essa black para ler. Então eles compareceram ao tribunal de Cristo e foram julgados lá. Para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Que corpo? Esse corpo aqui. Eu pratiquei o mal até os 40 anos. Por quê? Eu não obedecia à palavra. Eu não queria saber de Deus. Então eu tive que morrer, ressuscitar e aqui entrar. O meu corpo ele foi separado depois do entendimento que eu recebi aqui. Porque o meu velho homem ficou na cruz. Quando você entende, Romanos 6,3, lá ficou o nosso velho homem. O batismo das águas, ele foi um batismo de arrependimento de pecado. Já passou tudo isso aí. Então tudo aqui que eu estou lendo já passou, já aconteceu. Por isso Apocalipse é um livro velho. Já aconteceu. Quando você entende a graça, quando você tem sabedoria, inteligência, senão vão te enganar. Com todos esses livros aqui. Então isso aqui é uma arma. É uma arma que rouba dentro das congregações. Nesse mundo que está. Tanto um quanto o outro. Então, aqui em Hebreus, né? Em Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Vamos aqui, Hebreus 6:1. Entender. Hebreus 6, capítulo 1. A exortação ao progresso da fé. Quando Paulo vem com a fé, com o evangelho puro, ele encontra uma barreira. Por que ele encontra? Porque lá, aquele templo de Formosa, onde lá era levado os dízimos, lá eles faziam tudo naquele templo lá, aquele templo estava de pé. E aí Tiago, né, chama Paulo e manda ele fazer um voto. Por quê? Para enganar. Isso está lá em Atos 21, porque lá tinham 4 homens que iam fazer voto, porque estavam debaixo da lei, e Paulo debaixo da graça. Só que para mentir, né, para contar que ele estava debaixo da graça, como eu hoje aqui, eu estou debaixo da graça. Eu vou numa Assembleia de Deus, o que acontece? Lá faz voto. Então alguém me chama, Valdemir, faz um voto aqui, porque só para enganar, que você está debaixo da graça, eu sei disso, mas você vai dizer que está debaixo da lei. Então existe esse engano. Se eu estou debaixo da graça, eu tenho que manter a graça, o evangelho no meu coração. Eu não posso enganar. Mas só que lá o templo estava de pé. Depois o templo cai. Aqui eu não posso mentir. Eu tenho que entender esse mistério que estava oculto e hoje é revelado à igreja. Então não tem voto, não tem santa ceia, não tem dízimo como dinheiro, não tem batismo nas águas, porque é de arrependimento de pecado, foi antes da cruz. Então compareceram lá ao tribunal de Cristo e foram julgados. Então aqui a nossa mente hoje, ela sofre por quê? O julgar hoje é na mente vazia, que não entrou aqui e não entendeu o evangelho, por isso sofre o dano. Ah, eu sou crente, mas estou sofrendo. Por que sofre? Porque não entendeu isso aqui. Então 6:1 de Hebreu, exortação ao progresso da fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, colocar de parte. Paulo está ensinando. Deixemos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? O evangelho da graça puro e verdadeiro, né? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Obras mortas, que são obras mortas? Jejum de Daniel, o dízimo, a Páscoa judaica, que é a Santa Ceia hoje. Tudo isso aí são obras mortas. Então aí eles colocam ali a carne em relevo e ali é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Como eles fazem? Então lá eles têm uma mesa, eles têm um altar que eles estão vendo com olhos, né, carnais, mas aqui o olho aqui, os olhos aqui espirituais. Você vê aqui dentro um altar, uma mesa e aqui você vê Deus. Por quê? É na conduta, é na postura, é na boca cheia, porque o coração está cheio. Por que está cheio? De amor, de perdão, de paz no coração. Então você não cobra nada segundo esse corpo aqui, que vão ter que pagar um preço, mas você não vai pagar preço nenhum, porque o preço Deus pagou na cruz, através do teu filho. Ele nos trouxe aqui um reino inabalável. Então, lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. 2. O ensino do batismos lá, das águas, né? Arrepende de pecado. Batismos e a imposição de mãos. Mão na cabeça, passando óleo e azeite no século 21. Não temos que praticar isso, porque são obras religiosas. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O juízo já passou lá, foi na cruz. 1 João 3, 4, 5, 6. Lá o juízo foi para o povo de Israel.
porque a sentença era para eles no século I. Você não estava lá. Você nasceu agora, no ano 70, no ano 80. Eu nasci em 1953. Eu estou com 72 anos, então eu não estava lá. Eu estou aqui para ler, entender e aqui receber. Então o 4 é impossível, porque aqueles que uma vez foram iluminados, eu já fui iluminado, tá? A iluminação aqui ela é eterna, certo? A bênção ela é para sempre. O amor de Deus é para sempre. A fé ela é para sempre. A paz ela é para sempre. Eu não tenho paz hoje e amanhã eu estou sem paz, não. A paz aqui é para sempre. Quando ele tirou o pecado para sempre. Hoje cometemos obra da carne. E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então eu me tornei o quê? Participante do Espírito Santo. Você e eu, aquele que crê, tem esse dom do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então nós provamos aqui, essa palavra aqui. 5 e 6. E caíram, sim. É impossível outra vez. Eles caíram. Muitos caem hoje e querem se renovar. Por isso o batismo 3, 4, 5, 6 vezes nas igrejas por aí afora. O pastor não tem entendimento, os irmãos não têm e passa pelas águas de novo. O católico, ele sai do catolicismo e vai para a igreja evangélica e passa pelas águas. Pela Assembleia, um exemplo. Sai da Assembleia para Batista. Então tudo acontece de novo, porque ali é um renovo, né, que eles falam, né? Mas a renovação, ela é para sempre. Por isso que temos que manter essa postura aqui. Romanos 12, 1, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada não passa pelas águas 2, 3, 4 vezes, porque ele não entendeu a graça, o evangelho, porque aqui não. Aqui é o Espírito Santo que ensina. E caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando. Então, quando faz Santa Ceia, você crucifica o Cristo ali. Por quê? Ele já veio. Por isso que Paulo sentia dor de parto, ali 4:1 em diante, né, de Gálatas, porque ele formava o Cristo ali nos Gálatas e eles partiam para a lei de Moisés. Coceira no ouvido, ouviu o profeta, mas o profeta aqui está escrito aqui. É Jeremias, é Isaías, Ezequiel e por aí afora. Então, crucificando para si mesmo, o Filho de Deus, e expondo a ignomia. Então, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É o que acontece hoje aí, sem conhecimento. Se você não serve o outro, aquele que se deu para a morte, para dar um fruto para Deus, você vai servir o Nazareno. Mas esse foi o corpo de carne que ficou na cruz, com o nosso. Aí sim, você se tornou uma nova criatura, você prega a verdade, certo? Porque a terra que observa a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Recebe bênção da parte de Deus. Então recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimado. Por isso que aqui a lei e a graça. Quando aqui cito 3:9 de Gálatas, né? Os da fé é que são abençoados ante Abraão. Os da fé. Certo? Mas só que hoje você não é filho de Abraão. Você é filho de Deus. Você é filho e você é herdeiro. E o 10, 3:9, 3:10. Todos quantos estão debaixo da sombra da lei vivem debaixo de maldição, porque estão buscando muita coisa nas igrejas e fazendo muitas coisas, sendo que uma coisa só é necessária, que você crê. Por isso ele falou, Hebreus 13, versículo 15, eu quero um sacrifício de louvor, que você sempre venha me louvar em espírito e em verdade, que são esses que o Pai procura. Quando você entende isso aqui, você entrou aonde? Aqui, no reino de Deus, onde não é comida, não é bebida, é paz de espírito no coração. Por isso você o louva, você o agradece, em nome do Pai. Nunca mais eu ouvi você dizer que amava Jesus Cristo, que era tudo para você. Se foi uma palavra que te machucou, Jesus Cristo é amor, Ele já te perdoou. Então o perdão, ele é para sempre. Por isso que tudo é para sempre. O espírito aqui ele é para sempre. Agora a carne não. Ela tem um tempo de vida aqui. 50, 60, 70, 100 anos. Por isso que um século é 100 anos. Então vivemos aqui esse século. E outras pessoas virão viver esse século. Então o mundo jamais vai acabar. Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem.
A terra continua. Agora, o nosso tempo aqui sobre essa terra que acaba, mas o Espírito aqui, ele continua. Por isso que você tem um Espírito Santo em você. Para continuar aqui sempre obedecendo a palavra de Deus. Que ele falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia mais do que holocausto. E muitos sacrificam e não sabem o que estão fazendo. Agora, ele foi o último sacrifício. Hebreus 10:14. Com uma só oferta. Ele aperfeiçoou a igreja para sempre. Quem é a igreja hoje? Somos nós. O templo do Espírito Santo, aqui é o cabeça, aqui ele habita, ele aqui mora conosco e para sempre. Amém. Glória a Deus. Dê um like nessa mensagem, porque você precisa saber e muito conhecer esse mistério que outrora estava oculto e hoje revelado aos corações. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor.